Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de recuperação e o assunto de hoje, o nosso tema é a parte de radioatividade. O que é a radioatividade? A radioatividade é um fenômeno nuclear que está associado à instabilidade nuclear que alguns átomos apresentam. E aí, quando alguns átomos apresentam núcleos muito grandes, com a quantidade muito grande de prótons e nêutrons, esses nêutrons não conseguem evitar a repulsão entre esses prótons. Consequentemente, esses núcleos se tornam instáveis e começam a se degradar, começam a se decompor, emitindo grande quantidade de partículas para poder transformar em núcleos menores e mais estáveis. Então, o fenômeno da radioatividade está associado à tentativa do núcleo do átomo em se estabilizar a partir do momento que ele começa a emitir radiações e excesso de energia. É bacana também te lembrar que a radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear. Então, a radioatividade não tem nada a ver com a eletrosfera. A radioatividade depende apenas da quantidade de prótons existentes no núcleo. O papel dos nêutrons é evitar a repulsão que existe entre esses prótons dentro do núcleo. Mas chega uma quantidade de prótons tão grande, chega um momento em que você tem uma quantidade tão grande de prótons no núcleo, que a quantidade de nêutrons não é suficiente para evitar essa repulsão entre os prótons. Isso faz com que o núcleo se torne instável e esse núcleo comece a se desintegrar, emitindo essa radiação, emitindo excesso de energia, emitindo essas partículas, e aí, consequentemente, você passa a ter a formação de novos núcleos menores e mais estáveis. Henri Becquerel, no final do século XIX, ele fez um experimento no laboratório, onde ele conseguiu caracterizar essas emissões emitidas pelos núcleos. E ele colocou um material radioativo dentro de um bloco de chumbo, e aí ele colocou na frente um anteparo, que era, na verdade, formado por sulfeto de zinco, que era um material que tinha uma capacidade muito grande de se sensibilizar diante de algumas radiações. Quando ele abriu esse bloco de chumbo, e aí deixou a emissão do polônio sair, como o polônio é um elemento muito radioativo, o polônio começou a emitir radiações alfa, radiação beta, começou a emitir radiação. E aí ele começou a observar que parte dessa radiação sofria atração em relação ao campo negativo, parte sofria atração em relação ao campo positivo e parte não sofria alteração na sua trajetória, batendo direto no anteparo. Esse campo magnético que ele criou entre o bloco de chumbo e o anteparo era exatamente para poder verificar a natureza dessas partículas, dessas emissões, se por acaso elas tinham cargas positivas, cargas negativas, ou se não tinham carga. Aleatoriamente, ele começou a atribuir o nome de alfa para aquelas emissões que eram atraídas pelo campo positivo, pelo campo negativo. Então, quando a radiação saía do polônio, algumas emissões elas sofriam desvio em relação ao campo negativo. Consequentemente, são emissões carregadas positivamente. Outras emissões sofriam atração em relação ao campo positivo. São partículas que possuíam cargas negativas. E outras emissões conseguiam atravessar o campo magnético sem sofrer nenhum desvio. E aí, a essas partículas, ele identificou como partículas que eram dotadas não eram dotadas de carga nenhuma, que na verdade correspondiam apenas a ondas eletromagnéticas. Aleatoriamente, ele atribuiu os nomes de alfa, beta e gama a essas três emissões que o polônio emitia dentro do bloco de chumbo. Como é que a gente vai fazer para caracterizar cada uma dessas emissões? A partícula alfa ela é dotada de carga positiva porque ela foi atraída pelo campo negativo. E aí ele começou a observar que as partículas alfa elas eram dotadas de 2 prótons e 2 nêutrons, e a partícula alfa ela era emitida a partir do momento que o núcleo instável começava a explodir. Quando o núcleo desintegra, cada cachinho que é formado, cada conjunto formado de 2 prótons e 2 nêutrons, ele atribuiu o nome de partícula alfa. É bom a gente lembrar que a partícula alfa ela tem massa igual a 4, tem número atômico 2 e ela é semelhante ao núcleo do hélio. Porém, a partícula alfa não é um átomo de hélio, porque o átomo é dotado de prótons, nêutrons e elétrons, e a partícula alfa não tem elétron. Por ser uma partícula e ter a massa igual a 4, ela é muito pesada. Como ela tem uma massa muito grande, consequentemente, ela é lenta. Como ela é lenta, ela tem baixo poder de penetração. Então, a folha de papel fino, a folha de alumínio, já é suficiente para reter essa radiação alfa.
Então lembra, a radiação alfa é formada por 2 prótons, 2 nêutrons, possui carga positiva, é muito pesada, e ela sai de dentro do núcleo radioativo que emite essa radiação com o propósito de se estabilizar. A partícula beta, ela é dotada de carga negativa, porque ela foi atraída pelo campo positivo. E a partícula beta, ela corresponde a um elétron que foi emitido de dentro do núcleo quando o nêutron explode. Então, dentro do núcleo, você tem elétron. Esse elétron, ele fica dentro do nêutron. Todo nêutron, ele é formado por um próton, um elétron e um neutrino. O neutrino é uma subpartícula nuclear muito pequenininha, praticamente não tem massa, não tem carga, e ela é praticamente uma partícula desprezível. Então, sempre quando o nêutron ele se encontra sob uma pressão muito grande dentro do núcleo, esse nêutron explode. Quando o nêutron explode, ele emite o próton, que fica dentro do núcleo, e emite o elétron e o neutrino, que saem em alta velocidade do núcleo e vão para fora do átomo. Como a partícula beta é um elétron, ela tem carga negativa, porém a massa dela é uma massa desprezível. Então a partícula beta, ela é muito mais leve do que a partícula alfa. Consequentemente, ela é muito mais rápida. Logo, ela tem maior poder de penetração. Ela pode caminhar a uma velocidade de até 95% da velocidade da luz. Ela é muito rápida. Consequentemente, tem alto poder de penetração. A emissão gama, a gente não pode chamar de partícula. Por quê? Porque a radiação gama, ela na verdade é só uma onda eletromagnética dotada de muita energia que sai de dentro do núcleo. Então ela tem energia concentrada e ela na verdade é só emissão radioativa. Ela é uma onda eletromagnética, não é dotada de massa, não é dotada de carga, mas ela tem uma velocidade que é a velocidade da luz, praticamente, e ela caminhando em alta velocidade, ela tem um poder de penetração muito maior do que as partículas alfa e beta. A exposição das pessoas, ou então algum tipo de tecido, à radiação gama, ela fica vulnerável a você ter alguns problemas genéticos, exatamente por excesso de energia que você vai absorver no seu corpo, e essa energia pode catalisar diversos tipos de reações, e aí, consequentemente, a pessoa pode apresentar alguma malformação física. A gente vai representar a radiação gama como sendo uma emissão que não possui carga e não possui massa. A beta é negativa, alfa é positiva e gama não é partícula. Gama é uma onda eletromagnética que caminha a uma velocidade muito alta e tem altíssimo poder de penetração. A gente pode até resumir essa primeira parte de radioatividade, falando de alfa, beta e gama, colocando aqui, ó, você tem 3 emissões nesse desenho. A emissão 1, ela foi retida por um pedacinho fino de papel, de metal ou de tecido, ou seja, a emissão 1 tem baixíssimo poder de penetração. A emissão 2, ela conseguiu atravessar um pedaço fino de papel, mas ela foi retida numa chapa de metal. Ou seja, é uma partícula que é muito rápida, é muito leve, mas foi retida por uma chapa de metal. E a emissão 3, observa que ela tem alto poder de penetração. Ela só é retida se você tiver alguma chapa mais grossa, de algum chumbo, que é um metal mais denso, então de um concreto. Então, cada uma dessas 3 emissões, eu sei caracterizar como alfa, beta e gama, exatamente pelo seu poder de penetração. Qual das 3 tem menor poder de penetração? Aquela que é a mais pesada, né? Porque caminha mais lentamente, que seria a partícula alfa. A emissão 2, ela já tem um poder de penetração maior do que da alfa, mas ela não conseguiu atravessar uma chapa de metal. Aí qual a emissão que nós teríamos então? A radiação beta. E a emissão 3 é uma onda eletromagnética que conseguiu atravessar quase todo tipo de obstáculo, mas, no entanto, ela fica retida quando você tiver uma chapa grossa de chumbo, ou então a chapa grossa de concreto, seria a radiação gama, tá? Então, alfa tem baixo poder de penetração, gama tem alto poder de penetração. Por outro lado, como a radiação alfa é dotada de 2 prótons e 2 nêutrons, e ela tem 2 cargas positivas, a radiação alfa tem alto poder de ionização. Isso quer dizer que por onde a radiação alfa transita, ela consegue causar um desequilíbrio eletrônico em qualquer substância, ou qualquer partícula, ou qualquer molécula que estiver próxima a ela. Então, ela atravessa o ambiente, ela consegue arrancar elétrons dessas substâncias que estão próximas a ela, e quando a partícula alfa adquirir 2 elétrons, ela se transforma no átomo de hélio. Mas enquanto ela não ganhar elétron, ela não é átomo, ela é apenas uma partícula alfa. A primeira lei da radioatividade, também chamada lei de Soddy-Farrans-Russell, ela te explica o que acontece quando algum átomo instável, algum átomo radioativo, emite uma das 2 partículas, alfa ou beta. Aí o que fala a primeira lei?
fala que quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. O átomo radioativo que decai pela emissão de uma partícula alfa se transforma num outro elemento químico diferente. Aí, por que se transforma em outro elemento químico diferente? Porque você teve alteração do número atômico. Sempre quando você diminui ou aumenta o número atômico, se você modifica o número atômico, consequentemente, você muda o elemento químico. Então, observe esse exemplo aqui, ó. Urânio, que tem número atômico 92 e número de massa 238. Qualquer átomo que você pegar, ele é sempre caracterizado pelo número atômico. O número atômico 92 é a carteira de identidade do urânio. Se o urânio emite uma partícula alfa, isso quer dizer que a partícula alfa está saindo de dentro do urânio. Quando a partícula alfa sai de dentro do urânio, ela leva com ela os seus 2 prótons e os seus 2 nêutrons. Então, se o urânio emite uma partícula alfa, o núcleo do urânio está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, está perdendo 4 unidades na massa. Vamos contar aqui, ó. Se o número atômico é 92 e ele perdeu uma partícula alfa, quer dizer que ele perdeu 2 unidades de prótons. Aí você tem 92 menos 2 vai dar 90. E a massa? 238. Se ele emitiu uma partícula alfa, ele perdeu 4 unidades. 238 menos 4 vai dar 234. O urânio, ele é caracterizado pelo número atômico 92. O tório é caracterizado pelo número atômico 90. Então, sempre quando um átomo instável emite uma partícula alfa, o seu número atômico decai, diminui em 2 unidades, e o seu número de massa decai, diminui em 4 unidades. Isso que você está vendo é o que a gente chama de transmutação. Transmutação significa transformação no núcleo do átomo que é instável. O que fala a segunda lei da radioatividade? Também lei de Soddy-Farns-Russell. A segunda lei fala que quando um elemento radioativo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em uma unidade e o seu número de massa permanece inalterado. Vamos pensar, por que o número atômico aumenta? Porque aumentou o número de prótons. Por que aumenta o número de prótons? Porque toda vez que o núcleo emite uma partícula beta, se ele está emitindo uma partícula beta, é porque o nêutron explodiu. Só que quando o nêutron explode, além dessa partícula beta, também tem a produção de um próton. Então, se sai uma radiação beta, que é o elétron, apareceu mais um próton no núcleo, que também estava dentro do nêutron. Então, o número atômico aumenta em uma unidade, mas a massa não muda. Por que a massa não muda? Porque para eu achar o número de massa, eu tenho que somar prótons mais nêutrons. Quando ele emite a partícula beta, ele perdeu um nêutron, mas apareceu um próton. Se diminuiu o nêutron, mas apareceu um próton, o número de massa permanece inalterado. Olha só aqui, ó. Vamos imaginar que você tem o tório, e o tório ele é um beta emissor. Então, o tório radioativo emite uma partícula beta. Quando o tório emitir uma partícula beta, vai aparecer mais um próton dentro do núcleo dele. Então, se o número atômico era 90, ele vai dar origem agora ao elemento com o número atômico 91. Se mudou o número atômico, consequentemente, tem que mudar o elemento químico. Antes era tório, agora é o elemento chamado de protactínio. O tório tem o número de massa 234, mas quando ele emite partícula beta, você não tem alteração no seu número de massa. Então, o elemento formado aqui vai ter que ter o mesmo número de massa do tório, ou seja, os dois obrigatoriamente serão isóbaros. Mesma coisa é o carbono. O carbono 14 é um carbono radioativo. Ele também é beta emissor. Quando ele emite uma partícula beta, o número atômico aumenta em uma unidade e o seu número de massa permanece inalterado. Então, se ele tinha a massa 14, ele continua com a massa igual a 14. Vamos fazer algumas questões para você poder ver como que você assimilaria essa primeira parte. O primeiro exercício fala assim, ó, lá em Fukushima, no Japão, aí 33 localidades, em 33 localidades havia um excesso de césio 137, de 1,48 milhão de becquerel por metro quadrado. Becquerel é a unidade medida de radiação em homenagem ao Henri Becquerel, que foi um dos primeiros pesquisadores de materiais radioativos. Com base no texto acima e nos conceitos sobre processos radioativos, analise as afirmações a seguir. O césio-137 é um material radioativo com tempo de vida curto e não apresenta risco à saúde das pessoas que moram na região afetada pelo acidente. É exatamente o que o texto fala, que o excesso de césio é que está causando problema para os habitantes. Então, ele causa problema seríssimo para a saúde das pessoas. Então, o item está errado.
A partícula alfa possui estrutura semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Sim, ele tem uma estrutura semelhante ao núcleo de hélio. Ele só não é igual ao átomo de hélio, porque o hélio tem 2 elétrons que a radiação não tem. 3. Processos radioativos são essencialmente transformações nucleares na qual núcleos instáveis emitem radiações. Isso, perfeito, correto. Becquerel é uma grandeza que mede a intensidade da radiação ou da atividade radioativa. Legal, é isso mesmo. Exercício 2. A braquiterapia é uma modalidade de radioterapia na qual pequenas cápsulas ou fios contendo as fontes radioativas são colocadas em contato com o tecido tumoral a ser tratado. Cápsulas contendo ouro-198 são empregadas para essa finalidade, e cada átomo decai com a emissão de radiação gama e uma partícula beta, que inibem o crescimento das células cancerígenas. O que acontece quando o átomo emite radiação gama? A radiação gama, na verdade, é excesso de energia. Então, se um átomo for gama emissor, quer dizer que ele está dissipando só aquela quantidade de energia que tem dentro do núcleo dele. Não vai alterar sua massa, não vai alterar seu número atômico. Mas ele fala para a gente que o ouro-198, ele é beta emissor. Então, se ele é beta emissor, ele vai se transformar em quem? Olha só, o produto do decaimento do ouro-198 é quem que vai ser originado no decaimento dele? Vamos lá. Se você pegar o ouro que tem número de massa 198,79, como ele é beta emissor, ele vai emitir uma partícula beta. Aí eu vou lembrar da segunda lei, que fala que quando ele emite beta, o número atômico aumenta uma unidade e o número de massa permanece inalterado. Então isso quer dizer que ele vai dar origem ao átomo de mercúrio, Hg, que tem a massa 198 e tem o número atômico 80. A alternativa correta, letra E. Bom, exercício 3, novamente falando sobre Fukushima, daquele tsunami que apareceu lá. O acidente na central nuclear de Fukushima, no Japão, causou preocupação internacional, pois houve liberação de quantidades significativas de césio-137 e outros radionuclídeos no meio ambiente. O césio libera uma partícula beta negativa, formando um novo nuclídeo que tem número de nêutrons igual a... o césio emite uma partícula beta. Então, quando o césio emite uma partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade. Se o césio era 55, vai dar origem a um átomo X, que tem número atômico 56. E a massa permanece inalterada. O que ele está pedindo para a gente? O número de nêutrons. Aí eu vou fazer... Como que eu acho o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico. É o número de cima menos o número de baixo. Aqui, ó. Seria 137 menos 56. 137 menos 56 vai dar quanto? 81. Alternativa letra B. Bom, agora a gente pode analisar, turma, as questões sobre o tempo de vida desses átomos radioativos no ambiente. É o que a gente vai chamar de tempo de meia-vida, vida média, é a cinética das desintegrações radioativas. Aí como que você calcula a velocidade de uma desintegração? É só você observar quantos mols de átomos você fez a desintegração, você observou a desintegração no intervalo de tempo. Agora, dessa cinética das integrações, o conceito mais importante que a gente tem que levar para os vestibulares é o conceito de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário, é o tempo que tem que ser transcorrido para que a metade da massa radioativa sofra desintegração. Cada vez que transcorrer um tempo de meia-vida, a metade da sua amostra inicial vai sofrer decaimento, vai desintegrar e vai sobrar apenas a metade do que você tinha. Então, eu tinha uma certa massa. Depois que transcorrer um tempo de meia-vida, eu vou ter, depois desse tempo de meia-vida, apenas a metade dessa massa. Depois que transcorrer mais outro tempo de meia-vida, eu vou consumindo sempre a metade dessa massa. Então, sempre que transcorrer um tempo de meia-vida, eu vou ficando sempre com a metade do que eu tinha antigamente. Então, cada elemento químico, ele tem o seu tempo de meia-vida. E esse tempo de meia-vida, ele é constante. Não tem como você acelerar, não tem como você retardar. O césio-137, ele tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Isso quer dizer que a cada 30 anos você vai tendo o decaimento, você vai tendo a desintegração da metade do que você tinha anteriormente. Pode ser metade da massa, metade do número de mol, metade da quantidade de moléculas, que na verdade é formada pelo átomo radioativo. Carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos, é o que a gente usa para fazer datação de matéria orgânica. Ouro 198, só 2,7 dias. Urânio 238, 4,5 bilhões de anos. É claro que você não vai decorar tempo de meia-vida, você vai só aprender a fazer o exercício. Olha só,
Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida, que é o período de semidesintegração, de 5 horas. Isso quer dizer que a cada 5 horas você vai consumindo a metade que você tinha. Se um técnico utilizar uma massa de 50 gramas no tratamento de um paciente, após quantas horas essa massa será reduzida para 6,25 gramas? Como é que a gente faz para descobrir qual o tempo que eu vou precisar, turma? Primeiro, você vai partir de uma massa de 50 gramas. Ele está perguntando, depois de quanto tempo você vai esperar transcorrer para você ficar com 6,25 gramas? Como é que você vai fazer? É só você lembrar que cada tempo de meia-vida consome sempre a metade do que você tinha. E o tempo de meia-vida é de 5 horas. Olha só a minha representação, então. Ó. Você parte inicialmente de 50 gramas. Depois que transcorrer um tempo de meia-vida, você consome metade. Se eu tinha 50, agora passa a ficar com 25. Eu tenho 25. Depois que transcorrer um tempo de meia-vida, eu passo a ficar com a metade, 12,5. Depois que passar mais um tempo de minha vida, eu fico com a metade, 6,25. Cada vez que você consumir a metade, transcorreu um tempo de minha vida, que ele falou para mim que é de 5 horas. Então, olha, depois de 5 horas, 50 gramas cairão para 25. Depois de 5 horas, 25 cairão para 12,5. Depois de mais 5 horas, 6,25. Se você somar esses 3 tempos de minha vida que transcorreram, 5 mais 5 mais 5, você vai ter que esperar quanto tempo então? 15 horas. Alternativa letra C. Outro exemplo. Sabendo que após 15 minutos de observação, a massa da amostra de um radioisótopo radioativo, de um isótopo radioativo, na verdade, sofre uma redução de 144 miligramas para 18 miligramas. Qual será o valor da meia-vida desse isótopo? Olha só, depois de 15 minutos, após 15 minutos, 144 miligramas passaram para 18 miligramas. Vamos pensar aqui, turma. 144, se passar um tempo de minha vida, cai para 72 miligramas. Se eu esperar mais um tempo de minha vida, 36 miligramas. Mais um tempo de minha vida, 18 miligramas. Então, isso quer dizer que eu tive que esperar transcorrerem 3 tempos de minha vida para que esses 144 miligramas se reduzissem a 18. Eu esperei 3 tempos de minha vida. Só que ele fala que esses 3 tempos de minha vida levaram 15 minutos. Os 3 juntos levaram 15 minutos. Se os 3 tempos de minha vida levaram 15 minutos, cada tempo de minha vida vale quanto, então? 5 minutos. Então, a alternativa correta é a letra B. Outro exercício. O tálio 201 é um isótopo radioativo usado na forma de tálio Cl3 para diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73 horas. 73 horas ele facilitou para a gente. Olha, é aproximadamente 3 dias. Então, o tempo de meia-vida do cloreto de tálio, na verdade do tálio, é de 3 dias. Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo. Sua massa em gramas após 9 dias será igual a... Bom, vamos pensar. Se o tempo de minha vida é de 3 dias, ele está me perguntando qual é a massa que vai sobrar depois de 9 dias. Se o tempo de minha vida é de 3 dias, após 9 dias serão transcorridos quanto tempo de minha vida? 3. Então eu venho aqui, ó, 20 gramas. Depois que se passarem 3 dias, ou seja, um tempo de minha vida, eu fico com 10. Outro tempo de minha vida, 3 dias depois, 5 gramas. Outro tempo de minha vida, 2,5 gramas. Se o tempo de minha vida é de 3 dias, após 9 dias, então quer dizer que eu deixei transcorrer 3 decaimentos. Aí, 3 decaimentos, eu vou ficar, então, no final com a quantidade igual a quanto? 2,5 gramas. Comecei com 20, caíram para 10, depois para 5, depois para 2,5. Então, depois de 3 decaimentos, a massa restante seria de 2,5 gramas. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, algum detalhe, vai escrever no chat aí, pá, que a gente vai respondendo para você, para poder ficar claro. Espero que você esteja com um caderno, para você poder anotar essas partes que são mais importantes, esses detalhes. Você pode assistir a aula várias vezes, você poder assimilar o conteúdo, para você poder ir bem à prova. 2 conceitos que são muito importantes agora: fissão e fusão nuclear. O que é fissão? Fissão significa quebra. Então, a fissão nuclear, a gente vai definir como um processo nuclear que é resultado da colisão de uma partícula grande por uma outra partícula pequenininha. Então, eu vou acelerar uma partícula bem pequena, por exemplo, um nêutron, eu acelero o nêutron e faço esse nêutron pequenininho colidir contra um núcleo grande. É como se o núcleo grande fosse uma grande bola de vidro. E aí eu vou pegar uma pedra e vou tacar essa pedra com grande velocidade, com grande força nesse núcleo de vidro. Quando a pedra bater, esse vidro vai estilhaçar, vão cair os cacos dele. Quando ele fragmentar todo,
Cada pedaço que saiu corresponde ao novo átomo que foi originado por esse átomo grandão. Então, fissão significa quebra. Aí, com a quebra, a produção de novos elementos químicos, liberação de grande quantidade de energia e de nêutrons em alta velocidade. Esses nêutrons em alta velocidade, eles são capazes de bater em outros núcleos, continuando o processo de fissão. Cada vez que um nêutron bate no núcleo, esse núcleo quebra, gera átomos menores, libera grande quantidade de energia e libera mais nêutrons. Esses nêutrons serão empurrados por essa energia em alta velocidade, vão colidir com outros átomos grandes também, desencadeando um processo que a gente vai chamar de reação em cadeia. E essa energia, ela vai ser dissipada no espaço. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar a fissão nuclear para gerar energia para mim, numa usina nuclear. Ou então eu posso fazer uma fissão nuclear para liberar uma energia desenfreada e controlada, que é a bomba atômica. Então, a bomba atômica e a usina nuclear, elas trabalham com processos de fissão nuclear. Na usina nuclear, eu gero pouca quantidade de energia e essa energia é controlada para poder transformar, para ser transformada em energia elétrica. Numa bomba atômica, gera uma quantidade de energia muito grande. Essa quantidade de energia não é canalizada, ela é solta no ambiente exatamente para poder destruir o meu inimigo. Então, a diferença das duas é que a usina nuclear e a bomba atômica trabalham com processos de fissão, mas na usina nuclear, esse processo de fissão ele é controlado para você não ter assim um perigo para o ambiente e você conseguir gradativamente, gradualmente converter essa energia nuclear em energia elétrica e tirar proveito do processo de fissão nuclear. Outro processo bacana é o da fusão. Enquanto a fissão é a quebra, a fusão é a junção. Então, a fusão nuclear, ela corresponde à união de dois ou mais núcleos pequenos de um mesmo elemento químico, formando um outro átomo grande. Só que esse átomo grande não é um átomo enorme, igual na fissão. Eu vou juntar dois átomos pequenos, por exemplo, eu pego átomos de hidrogênio, junto os átomos de hidrogênio e formo um átomo de hélio, que é maior do que o átomo de hidrogênio, mas o átomo de hélio não é um átomo tão grande assim. É um átomo um pouco maior do que o átomo de hidrogênio, e o hélio é um gás nobre. Ele tem pouquíssima quantidade de energia. Então, o excesso de energia que é liberado corresponde ao processo que a gente vai chamar de processo de fusão nuclear. Dois hidrogênios se fundem, formando um átomo maior e a liberação de energia. A fusão nuclear, ela tem a capacidade de gerar uma quantidade de energia muito maior do que a fissão nuclear. Só que a quantidade de energia liberada ainda não pode ser canalizada por nós, porque não existe nenhum material que suporte a quantidade de temperatura, o calor que é gerado no processo de fusão nuclear. Aonde que você tem fusão nuclear? No Sol. Então, a superfície do Sol tem uma quantidade de energia tão grande, tem abundância de hidrogênio, e aí esse calor do Sol, junto com a grande disponibilidade de hidrogênio, você tem uma reação simples de acontecer entre átomos de hidrogênio, que é uma reação nuclear de fusão dos átomos de hidrogênio, gerando hélio, gerando neutrinos e uma quantidade de energia muito grande, que é o calor que chega para a gente. Outro local onde você encontra a fusão nuclear é a bomba de hidrogênio. Então, a bomba de hidrogênio corresponde à fusão dos átomos de hidrogênio produzindo hélio, que é um átomo inofensivo, e libera uma quantidade de energia imensa. Então, exemplos de fusão nuclear. Você tem fusão no Sol e na bomba de hidrogênio. Fissão você tem na bomba atômica e nas usinas nucleares. Tá bom? Primeiro exercício. Duas bombas atômicas anteciparam o fim da Segunda Guerra Mundial ao ser lançado sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, em novembro de 52. Sobre as bombas nucleares e seus processos de funcionamento, julga os itens. Ambas as bombas, ele fala da bomba atômica e da bomba de hidrogênio. Ambas as bombas funcionam por um processo de fissão nuclear. Não, a bomba atômica é fissão, a bomba de hidrogênio é fusão de hidrogênio. A bomba H, também conhecida como bomba termonuclear, pois ocorre sob condições de altíssimas temperaturas. Para você fazer a fusão do hidrogênio, eu tenho que fornecer muito calor. Geralmente, a bomba de hidrogênio ela só explode se uma bomba atômica explodir primeiro para poder liberar energia, para poder acionar a reação. O processo de fusão em si não forma produtos radioativos como na fissão. Correto, porque na fusão você forma hélio, que não é radioativo. Na fissão, você tem a quebra dos átomos grandes, formando átomos menores, e esses átomos menores ainda são átomos radioativos.
Questão 2. 7 países europeus fecharam reatores, cancelaram os programas nucleares. As usinas nucleares utilizam como combustível nuclear pastilhas de dióxido de urânio que contém urânio enriquecido a 3%. O processo pode ser representado por essa equação. Olha lá. A nossa equaçãozinha tem o nêutron bombardeando o urânio. Desse bombardeamento, você tem a produção do estrôncio e o xenônio. O estrôncio e o xenônio gerado aqui nessa reação, eles são radioativos, bem menos do que o urânio, mas eles são radioativos. E esses dois radioativos são gerados numa usina nuclear, é o que a gente considera como lixo radioativo. Então, a usina nuclear produz lixo radioativo. A fusão nuclear não tem lixo radioativo. A respeito dos conceitos relacionados à radioatividade e à equação nuclear, julga os itens. A equação nuclear mostra a fusão do urânio. Fusão não, você está sendo bombardeado pelo nêutron, esse processo é de fissão. O estrôncio e o xenônio formados no processo representado pela equação nuclear são isótopos do urânio. Não, não são isótopos. Para que eles sejam isótopos, eles teriam que ter o mesmo número atômico. Consequentemente, eles teriam que pertencer ao mesmo elemento químico. Então, está errado. Fissão nuclear pode ser compreendida como um processo de quebra de núcleos grandes, instáveis, formando os núcleos menores, mais estáveis, com liberação de energia. Sim, são núcleos pequenos, radioativos, mas são mais estáveis do que o núcleo mãe que gerou os pequenos. 4. Um átomo de urânio, ao emitir duas partículas alfa e uma beta, forma um novo elemento de massa atômica 227 e número atômico 89. Se o urânio emitir duas partículas alfa, cada partícula alfa tem número de massa 4. Se ele emitir duas partículas alfa, então você vai ter número 8. 235 menos 8 vai dar 227. Se ele emitir duas partículas alfa, como cada partícula alfa tem número atômico igual a 2, se ele emitir duas partículas alfa, você vai ter a perda de 4 prótons. E uma partícula beta. A partícula beta, ela vai gerar mais um próton. Então, você vai ter a queda só de 3 prótons. Como o número atômico dele é 92, urânio é 92. Se você tirar 3, sobrariam 89. Então, está correto, item 4. A partícula alfa tem maior massa do que a partícula beta. Logo, alfa tem maior poder de penetração que beta. Não, aí está errado, né? A partícula alfa realmente tem maior massa que a partícula beta, mas o seu poder de penetração é menor. Tudo bem, turma? Então tá aí, mais 30 minutinhos de aula, fechamos a parte de radioatividade. Espero que você tenha entendido bem essa parte. É um material muito importante para a gente, é um assunto muito pertinente, que aparece muito em qualquer vestibular que você fizer. E aí eu espero que você vai muito bem nessa sua prova de recuperação, tá bom? Um abraço a você e até a próxima. Tchau.